Leitura 268, Oséias, 7-9, Projeto 365, 25 de setembro de 2023. Oséias 7. Um rei indigno quer um povo indigno. A própria cerimônia da coroação tornou-se em festa indecente, em bebedeiras e carnaval. Forno, a impiedade de Israel se tornava cada vez pior, como um forno que ia se aquecendo cada vez mais. Nesta época, 743 a 735 a.C., foram assassinados 4 reis de Israel: Zacarias, Salum, Pecaías e Peça. Pão, a fraqueza do seu caráter é como a fraqueza do pão assado de um lado só. Aproximam-se de Deus por meio de práticas pagãs, achando que se deve adorar a Deus como a Baal com ritos de magia, para se obter boas ceifas. A heresia, falar mentiras contra Deus, e a adoração dos ritos pagãos são rebelião contra Deus, e separam o homem da comunhão com Ele e da futura obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Repetiram os erros dos seus pais no Egito. Oséias 8. Em boca para soar o alarme, ele vem. O rei da Síria, Salmaneser V, que viria a sitiar Samaria em 722 a.C., deixaria a destruição final ao seu herdeiro, Sargon II, 722 a 705 a.C. Nós te conhecemos, este não é o conhecimento da fé, do amor, da obediência, da sabedoria que vem de Deus. O mal é o galardão dos que rejeitam o bem. Bezerro, um dos ídolos do Egito. A referência específica é aos bezerros de Jeroboão. A lei de causa e efeito. Ventos simbolizam vaidade. Jumento, Eb Perry, formando um trocadilho com Efraim. O mercar amores é uma expressão teológica que se reporta à deslealdade política, às alianças internacionais que os israelitas tentaram formar. O rei da Síria já se considerava imperador, com o título de Rei dos Reis, e os demais reis lhe seriam príncipes. O sacrifício é a única ocorrência da palavra em toda a literatura hebraica. Egito veio a ser um sinônimo de cativeiro e escravidão. O resultado da idolatria seria escravidão ao pecado e aos estrangeiros. Oséias 9. Israel atribuía a riqueza das colheitas à influência dos ídolos locais, e agradecia a eles em vez de observar as festas de agradecimento prescritas na lei de Moisés. Israel não podia comer carne sem primeiro oferecer parte da mesma no altar. Mas no exílio não haveria altar, por isso todos os alimentos seriam impuros, conforme se vê em Ezequiel 14:14-17. Que descreve o cumprimento literal desta profecia, e mostra que o Egito é o cativeiro. Casa do Senhor, para serem oferecidos a Deus antes de serem comidos, senão, os alimentos seriam ritualmente contaminados e portanto impuros. Nenhuma das festas prescritas na lei se celebraria no cativeiro. Mênfis, uma cidade capital do Egito e lugar dos grandes túmulos. Retribuição, pagar totalmente, completar a justa recompensa, liquidar o assunto. Desta raiz hebraica vem a palavra paz e inteiro. Insensato, estulto naquela situação de apostasia, o servo de Deus é que era tratado como se fosse um tropeço ou um laço do passarinheiro. Uvas primícias, frutas frescas num lugar onde estão em falta, ou numa época quando quase não existem, são um refrigério sem igual. Assim tinha sido Israel para com Deus, no meio do paganismo da época. Concepção, a prostituição religiosa praticada nos santuários cananitas, era considerada de efeitos fertilizantes. Tiro, aquela fortaleza régia o comércio do Mediterrâneo, mas por causa da sua idolatria foi reduzida a nada. Dá-lhes, o melhor que o profeta Oséias pedia para um povo tão pecaminoso é que seus filhos nunca viessem a nascer ou a serem criados. Gilgal, a leste de Jericó, fora o lugar da remoção dos pecados. Mas é só verificar o que depois se praticava naquela região para logo se perceber que os israelitas resolveram retomar a eles.
tornou-se um centro de ídolos. Minha casa significa a família do povo escolhido de Deus, a descendência dos israelitas. Esta descendência ficou reduzida até se referir apenas ao restante da tribo de Judá que foram levados para o cativeiro na Babilônia. Errantes é a punição aplicada ao assassino Caim, Gênesis 4:12.